Pastor Edivan Bandeira. Nesta oportunidade, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estou feliz, honrado por essa oportunidade, agradecido a Deus e na pessoa do pastor Wilson, coordenador desse projeto, do pastor Ivan, primeiro vice-coordenador, pastor João Leandro, segundo vice-coordenador. Eu quero agradecer, eu não me recordo aqui agora o nome do pastor que fez contato comigo no primeiro momento, pastor Cleuton, e até fiquei um pouco surpreso porque, embora seja maranhense... Ele é aquele que está lá na mesa, lá, aquela figura impoluta lá na inscrição, é o tesoureiro do projeto. Sim. Embora seja maranhense, natural de Imperatriz, mas não sou muito conhecido, ou quase de jeito nenhum, no estado do Maranhão. Nossas atividades pastorais foram sempre no estado do Piauí. Trabalhamos no estado do Maranhão, dirigindo ali 2 congregações, e depois fomos para São Paulo, aonde também Deus nos deu a oportunidade de dirigir ali uma congregação. E no ano de 1997, aprove a Deus nos enviar para o estado do Piauí. Eu estava dizendo para o pastor Raifran, Railson, Raifran é o irmão, né? O qual eu cumprimento também nessa oportunidade, e para o irmão Alain. Fomos ali no café. Chegamos no ano de 1997 aqui ao estado do Maranhão, sem conhecer um palmo do estado do Piauí, e a princípio sem sermos também enviados, atendendo o chamado de Deus. 3 filhos, crianças, sem salário, mas depois de algumas provas que fizemos com o Senhor, ficamos convictos de que Deus nos queria no estado do Piauí. Minha mãe é piauiense, meus avós maternos eram piauienses, e eu disse para o pastor Wilson que o missionário, o pastor João Jonas, foi hóspede dos meus avós maternos em algumas ocasiões, e deles, meus avós, ouvi muitas histórias relacionadas ao pastor João Jonas, de maneira que para mim é motivo de muita honra estar aqui convosco nessa oportunidade. Meus amados irmãos, eu tenho certeza que todos quantos aqui se encontram, aqui estão com o propósito de ouvirem Deus falar. Eu já ouvi Deus falar esta manhã, já encheu a minha alma, meu coração, já pude jubilar na presença do Senhor, isto porque Ele está aqui, e aqui é Ele a pessoa mais importante. O foco
é Ele, pois dele somos e a Ele servimos. Nós recebemos, irmãos, o tema escolhido pela direção deste projeto, o nosso cremos e a secularização da doutrina na igreja. Um tema muito pertinente, muito atual e de grande necessidade para nós, como igreja e muito especialmente como obreiros da casa do Mestre, a quem Ele confiou a palavra, o Evangelho, a tarefa, a missão de conduzir o seu povo, o seu rebanho. A obra é de Deus, mas Ele a executa por nosso intermédio. Ele a faz por meio de cada um de nós. E felizes são aqueles que recebem de Deus a visão necessária e a compreensão das implicações do que significa ser um obreiro na casa de Deus. O texto bíblico escolhido como tema, para basear o tema, nós temos segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 2 ao 4, porém eu vou ler a partir do versículo 1 até o versículo 4. Eu não sei se eu estou na frente aqui dos irmãos, muito provavelmente devo estar na frente aí, impedindo, a visão da tela, da projeção. Mas não temos outra opção, né? Pronto. Ok. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, irmãos, está escrito assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas cobiças, como quem sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Texto muito bem escolhido para o tema e também para o projeto. Nós, amados irmãos, no tempo em que nós estamos vivendo, esses dias e a nossa época, são tempos de muitos desafios, portanto desafiadores, e que exige muito de cada um de nós no que diz respeito ao cumprimento da tarefa, da missão que cada um de nós recebeu da parte de Deus. Em uma era marcada pela relativização da verdade e pela crescente secularização da sociedade,
a Igreja de Cristo enfrenta desafios sem precedentes. Aqueles que estão na liderança de igrejas, ou às vezes mesmo de um departamento na igreja, entendem muito bem essa afirmação que nós estamos fazendo, porque muitas vezes, eu até comento com a minha esposa, com alguns obreiros, que nunca na história da igreja foi tão difícil pastorear, exercer cargo de liderança na igreja, quanto nos dias atuais. Porque todo mundo sabe quase que de tudo. Todo mundo tem o conhecimento e processa esse conhecimento como quer, como entende, e muitas vezes desprovidos da sabedoria necessária para aplicá-lo à vida e no seu cotidiano. Isso acrescido do espírito da época, que é de rebeldia, de rebelião, de rejeição às lideranças, e muitas vezes essa rejeição, ela excede os limites do confronto, e nós nos encontramos às vezes em situações que, se não fora o Senhor, como diz o salmista, nós seríamos simplesmente suplantados, sucumbiríamos frente aos desafios desta época tão difícil que nós estamos vivendo. Em uma era marcada pela relativização da verdade e pela crescente secularização da sociedade, a Igreja de Cristo enfrenta desafios sem precedentes. Vivemos em uma geração que questiona fundamentos eternos e busca redefinir conceitos sagrados conforme conveniências temporais. A verdade, no que diz respeito à palavra de Deus, aos princípios revelados por Deus na sua palavra, para muita gente, mesmo na igreja, deixou de ser absoluta para se tornar relativa. E eis aí o grande desafio da igreja. Esse é o grande desafio das lideranças na igreja, porque enquanto essa realidade está do lado de fora, é difícil, mas nós a enfrentamos sem tantos problemas. Mas quando ela passa para o lado de dentro, quando nossos obreiros, quando os membros das igrejas passam a relativizar a palavra de Deus, os princípios exarados na Bíblia Sagrada, que são eternos e absolutos, quando estes princípios são relativizados por obreiros e por membros da igreja, o nosso desafio atinge dimensões incalculáveis. E num contexto como esse, o obreiro, ele precisa estar definitivamente na dependência de Deus. Porque sem essa dependência de Deus, porque quando eu reconheço a dependência de Deus, eu o busco, eu vou para a fonte, eu vou para o meu quarto, vou buscá-lo, vou para o jejum, eu vou para a oração, eu vou para o estudo da palavra, não apenas aquele estudo para ministrar, para ensinar, que é um problema atual de muitos de nós obreiros na casa de Deus. O estudo bíblico deixou de ser devocional para ser tão somente para ensinar, enquanto eu preciso edificar-me a mim mesmo com a minha fé sobre a santíssima palavra de Deus.
A palavra precisa ser ministrada primeiramente a mim. Eu preciso me fortalecer nela, eu preciso me alimentar dela, eu preciso tê-la como norte para a minha vida, para depois eu usá-la para ministrar, para ensinar, como diz o texto, para corrigir. Enfim, eu preciso primeiro me alimentar. E essa situação, ela está se invertendo. Muitos de nós, pregadores, ensinadores, já não se alimentam mais da palavra. O estudo, a busca, a pesquisa é apenas no espírito do ensino, para repassar, para transmitir. E aí eu pergunto para você, com todo respeito, quando foi a última vez, tente lembrar aí, que ao estudar a palavra de Deus, você se sentiu profundamente tocado por Ele, sensibilizado por Ele? Quando foi a última vez que você molhou as páginas da sua Bíblia com suas lágrimas? Isso é devocional, meus queridos irmãos, minhas irmãs. Quando eu venho para o púlpito, eu preciso estar alimentado da palavra de Deus, para ensiná-la com segurança, com convicção. Eu preciso ter ouvido Deus falar comigo através da sua palavra. Pois quando isso acontece, nós somos também alimentados, às vezes corrigidos, ensinados pelo Senhor. Bendito seja o nome de Jesus, para todo sempre. Este cenário, irmãos, o cenário da secularização da verdade, dos princípios absolutos e eternos de Deus, este cenário demanda de cada um de nós uma postura firme e inabalável na defesa das verdades bíblicas que nos foram confiadas pelo Senhor Jesus. Como pastores, como obreiros na casa de Deus, não importa a minha, a sua, a nossa patente eclesiástica, ministerial, você pode ser somente membro, mas se você já tem recebido de Deus a graça e a oportunidade para pregar, para ensinar, meus amados e queridos irmãos, nós precisamos a cada dia, e eu não estou insinuando que os irmãos não tenham essa consciência, por favor entenda, eu estou aqui incentivando, no sentido de que a cada dia, nós que recebemos de Deus a missão, a tarefa de ensinar e ministrar a sua palavra, nós precisamos assumirmos uma postura firme no que diz respeito à defesa das verdades bíblicas, no que diz respeito à defesa da sã doutrina que recebemos do Senhor por sua palavra, porque nós haveremos de prestar contas, como diz o apóstolo João em uma de suas epístolas: muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. O meu compromisso, a minha responsabilidade, a sua responsabilidade, a nossa responsabilidade diante de Deus, como mensageiros da palavra, como portadores da palavra de Deus, meus amados irmãos, é muito grande, e às vezes preocupa-nos perceber que esse sentimento, esse senso de responsabilidade já não está presente na vida de boa parte de lideranças e pregadores e ensinadores da palavra.
o compromisso último, predominante, parece já não ser com a palavra e com o Deus da palavra, mas com o seu progresso ministerial, com o seu nome, com a sua fama no cenário nacional e até internacional, porque esse é o propósito de muitos ministérios: fazer nome, ganhar popularidade e assim formar o seu lastro de conhecimento nessa abrangente, né, nacional e internacional, bem como também econômico. No entanto, quando nós estamos envolvidos com essa convicção e senso de responsabilidade para com a palavra que recebemos da parte de Deus, no que diz respeito à defesa da mesma, da Bíblia Sagrada no seu todo, o seu conteúdo total, nós haveremos, mesmo que sofrendo rejeição, a Bíblia diz isso, qualquer que quiser piamente servir a Deus padecerá perseguições, mesmo que ao custo de perseguições, de rejeições e etc. No entanto, nós haveremos de agradar aquele que nos chamou, aquele que nos alistou e nos colocou no fronte, e nos colocou no seu exército. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Pesa sobre cada um de nós essa responsabilidade, e que cada um de nós possamos, meus irmãos, ajudados por Deus, assumir essa postura firme de defesa das verdades da palavra de Deus. Postura inabalável, que não negocia, que não transige com qualquer proposta que venha diminuir a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A pressão cultural para adaptar, diluir ou abandonar doutrinas fundamentais da fé cristã tem levado muitas denominações ao comprometimento doutrinário, resultando na perda da identidade cristã autêntica. A igreja, irmãos, sofre pressão de todas as partes, por todos os lados. Aqueles a quem Deus confiou o cargo do ensino da sua palavra, da ministração da sua palavra, sofrem pressões de todas as formas para negociar as verdades, os princípios da palavra de Deus. E nós, não é segredo para ninguém, que nós temos visto, acompanhado, quantas denominações cristãs evangélicas, que outrora eram verdadeiros baluartes do evangelho, da doutrina, da sã doutrina, e que hoje estão secularizadas, mundanizadas. E eu não estou aqui defendendo propriamente a questão de usos e costumes, mas sim a sã doutrina, o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Em nome do crescimento numérico, quantitativo, liturgias estão sendo mudadas, transformadas, formatadas ao gosto do cliente. E essas igrejas que outrora desfrutavam de nome e de reputação, hoje estão sendo vistas como opções para quem não quer de fato servir a Deus com base na palavra de Deus. Quer ser religioso, quer ser adepto de uma igreja evangélica, mas não quer ter o compromisso que deve ter
quem de fato é crente, é cristão. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Então a igreja sofre pressão para adaptar a doutrina, pressão para modificar ensinamentos bíblicos fundamentais, sofre pressão para diluir a verdade, tentativa de tornar o evangelho mais aceitável ao mundo, flexibilizar. A palavra de ordem é flexibilização. Eu não sei como é que os irmãos veem essa questão aqui no Maranhão, mas na escola que nós fomos formados ministerialmente, crente namora com crente, casa com crente. E uma certa feita eu ouvi um pastor, chegou para mim e disse assim: olha aí, às vezes a gente fica com tanta besteira. E aí citou para mim o caso, mostrou inclusive a moça, disse: essa moça aí começou a namorar esse rapaz, ele não era crente, se alguém tivesse chegado e impedido, hoje ele não estaria na igreja, está aí crente, na casa de Deus. Irmãos, eu vejo isso como uma exceção, mas não deixou de haver transgressão, não deixou de haver desobediência. Deus foi misericordioso com aquela jovem. Eu me calei por respeito, porque era meu superior, eu era dirigente do campo que ele pastoreava. Eu me calei por respeito, mas eu jamais aceitaria aquilo para colocar em prática na congregação que eu trabalhava, e muito menos hoje como pastor. Já se passaram algumas décadas, mas eu continuo crendo do mesmo jeito. A ferramenta que eu continuo usando é a mesma, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que diz que não há comunhão entre luz e treva, que o crente não deve se submeter a jugo desigual. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Isso é flexibilização, isso é abertura. E nós não podemos, meus amados irmãos, eu disse uma certa feita, numa palavra coletiva para todos os novos convertidos do campo, nosso campo anterior, e eu ministrando aquele ensino voltado para o discipulado, eu disse para eles ali, eu disse: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, preste atenção para vocês entenderem. Quando você veio para a igreja, a noção quase que geral que se tem é que quando alguém vem para a igreja é que é beneficiada. E em nome dessa concepção equivocada, carrega no colo, coloca aqui, coloca ali, ajeita daqui, ajeita dali, porque senão... E eu disse: isso é um equívoco. O maior beneficiado é você. Você que estava pobre, cego, desgraçado, miserável e nu, e o Senhor se compadeceu de você, colocou alguém no seu caminho para lhe evangelizar, para lhe levar a boa nova da salvação, até que você creu, chegou aqui. Hoje você está aqui perdoado, comprado, lavado, redimido no sangue de Jesus. Você que foi abençoado. A igreja cresceu, mas o maior abençoado foi você. Terminou o estudo, uma irmã chegou e disse: pastor, eu não entendi muito bem, não sei o que. Eu digo: pois sente aí, eu vou lhe explicar. Aí destrinchei para ela direitinho. Ela disse: agora eu entendi, pastor, muito obrigado. Porque às vezes, irmãos, a cultura na igreja agora é: vai buscar porque senão não vem, vai deixar de volta porque senão depois não volta, não vem mais, e aquele negócio todo. Eu sei que a assistência a igreja tem que dar, especialmente ao novo convertido, tem que acompanhar, tem que ensinar, tem que discipular, tem que ensinar a ser crente, meus irmãos. Mas ensinar a ser crente também é ensinar, colocar o caminho, os pés no caminho da igreja, do templo, a aprender a cultuar a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, e não ser crente de mimimi. As igrejas estão cheias de crentes, numa linguagem, lá na minha região do Maranhão, tem essa linguagem, não sei aqui, mufino, quem já ouviu? Não é?
fulano é mufino demais. O que é isso? Você não, qualquer coisinha, não vou ser mais crente. Não vou mais para a igreja, porque o irmão me viu e não me deu os paz do Senhor, porque o pastor parece que não me enxerga, porque eu estou aqui há quanto tempo, nunca tive oportunidade, porque não sei o que. Você está aqui para ir para o céu ou para aparecer? Aí nós, irmãos, lideranças na casa de Deus, não fomos chamados para alimentar essas coisas, não. Amar a ovelha. Se a mulher cananeia fosse mufina, tinha perdido. Pronto. Qual é o nome do senhor? Pastor Soares? Soares. Pastor Soares está me ajudando aqui, dizendo, se a mulher cananeia fosse mufina, tinha perdido a bênção. Não dá para pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, não. A pessoa, irmãos, um crente mufino ouvir esse negócio aí. Então, guarde isso. Seu chamado é para algo muito mais sublime. Seu chamado tem propósito muito mais elevado. É para alimentar. Porque esse pessoal, irmãos, se o Senhor não tiver misericórdia, nunca vai se converter, nunca vai aprender, vai ficar sendo tropeço, impedimento. O Senhor nos chamou para cuidar de ovelhas. A Bíblia diz que o bode é para o preço do rebanho. O bode é para o preço do rebanho. O que é isso, irmãos? É para custear. O bode é para o preço do rebanho. Chegou o tempo, ó, apura. Amém? Diluição da verdade. Não suavize a mensagem do Evangelho para atrair o ouvinte. Não negocie a verdade do Evangelho, porque é ela que toca, é ela que convence, é por ela que o Espírito Santo chama. Bendito seja o nome de Jesus. O Senhor Jesus ministrou um sermão, e logo após o ministrar, algumas pessoas foram se saindo. Esse sermão é duro demais, não dá para tolerar, não dá para suportar. E aí ficou só Jesus e os discípulos, e aí o Senhor Jesus disse assim: e vocês? Não querem ir também não? Por favor, não entenda que eu estou aqui motivando, irmãos, aquela mensagem antiga que nós éramos acostumados, de agressões verbais aos ouvintes, de desrespeito para com a religião do outro. Não é isso que eu estou colocando aqui. Eu estou colocando aqui é não negociar a verdade, é não diluir a verdade, não diluir a essência do Evangelho, é não abrir mão disso, porque se nós o fizermos, podemos até nos tornar atraentes para o mundo, para o ouvinte, mas vamos perder diante de Deus. Você pode dizer assim: pastor, não estou entendendo muito, porque o tema é o nosso cremos, e o senhor parece que nem citou nada do cremos ainda. Não, eu não vim aqui para falar do cremos propriamente, pelo menos eu entendi, porque como um bom assembleano, todos já devem estar familiarizados com o cremos. Eu acho que o foco é a secularização que nós temos, irmãos, que de maneira firme combater, resistir, rejeitar. E nas entrelinhas estamos aqui defendendo o nosso cremos. Por exemplo, estamos falando dos desafios do nosso tempo nessa introdução, falando da importância de não negociar, sob qualquer pretexto, a essência do Evangelho de Cristo Jesus. Mesmo diante desse cenário
que nós estamos vivendo, irmãos, de secularização, em que muitas denominações ditas evangélicas já estão secularizadas, algumas em processo de secularização. Haja vista aí, por exemplo, flexibilização da doutrina, o abrir mão de princípios para acomodar o movimento gay, por exemplo, casamento homoafetivo, entre outras coisas. E não é segredo para ninguém que várias denominações, inclusive históricas, como gostam de se referir a elas mesmas, né, já fizeram isso, já abriram mão, já flexibilizaram para acomodar isso aí. Como é que Deus fica, irmãos? Como é que Deus vê essas atitudes? Apesar desse contexto difícil de secularização, a Assembleia de Deus está, irmãos, através do seu cremos e da sua mais recente, declaração de fé, mantendo-se firme na defesa da ortodoxia bíblica. Nós já mudamos em muitos aspectos, já deixamos a desejar em muitas coisas, mas mesmo diante dessa negativa, ainda somos a igreja que mais luta, que mais peleja, que mais batalha, que mais defende a verdade da palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. Nossa denominação tem sido um baluarte contra as investidas do liberalismo teológico e do relativismo doutrinário. Tornar a doutrina bíblica, irmãos, relativa, é deixá-la à mercê da membresia da igreja. Aí passa a valer a sentença, cada cabeça uma sentença. A prática, cada cabeça uma sentença. E nós precisamos lutar contra isso com todas as nossas forças, porque para isso, repito, Deus nos levantou e nos constituiu, bendito seja o nome de Jesus. Esta firmeza com que nós, irmãos, defendemos a sã doutrina, a Bíblia Sagrada como palavra de Deus, única regra de fé e prática, essa firmeza não é fruto de inflexibilidade humana, mas da fidelidade à palavra de Deus, que permanece para sempre como nossa única regra de fé e prática. Nós herdamos isso dos nossos pioneiros, Daniel Berg, Gunnar Wingre, os outros que vieram após eles. Nós herdamos deles essa premissa, a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática. Não podemos jamais abrir mão disso, meus amados irmãos. E como disse, isso não é fruto de inflexibilidade nossa, não, mas é compromisso, é fruto do compromisso que temos com Deus e com a sua palavra. Definindo secularização doutrinária. A secularização doutrinária é o processo pelo qual verdades bíblicas são gradualmente abandonadas, observe, abandonadas, relativizadas ou reinterpretadas para se adequarem aos padrões mundanos. Isto é secularização. Quando nós
abandonamos, ou relativizamos, ou entendemos que a doutrina precisa ser reinterpretada, nós estamos incorrendo na secularização da doutrina. Estamos cedendo à pressão externa para abrir mão da doutrina propriamente dita. Este fenômeno representa uma das maiores ameaças à integridade da igreja contemporânea. A secularização da doutrina é uma das maiores ameaças que a igreja enfrenta nos dias atuais. Porque uma vez secularizada a doutrina, irmãos, nós perdemos ou perderemos nossa identidade, nossa essência, e a igreja se tornará inoperante, insignificante, e é isso que Satanás quer. Então entenda o tamanho do nosso compromisso. Ministério, irmãos, claro, todo mundo sabe, não é só púlpito, não é só status eclesiástico. Ministério é principalmente cruz. Porque, repito, quem quiser fazer valer seu compromisso com Deus, com a palavra de Deus, e tê-la como única regra, não somente para a fé, mas para a prática ministerial, pode se preparar para o sofrimento, para a perseguição, para a rejeição. Para a rejeição. Ora, os exemplos estão aí. Pessoas que estão sendo caladas, porque são baluartes da verdade. E eu não estou advogando aqui em favor de pregadores que desrespeitam pastores, que desrespeitam lideranças, pregadores que quando estão com o microfone na mão não se lembram ou esquecem que aquela igreja tem um pastor, tem uma história, tem um legado, tem todo um ministério ali lhe ouvindo. E às vezes alguns pregadores incorrem no erro de afrontá-los, de desafiá-los e desrespeitá-los. Não estou advogando em causa disso. Eu estou falando de verdadeiras vozes proféticas que Deus tem levantado no nosso tempo e na nossa época para alertar, para abrir os olhos de pastores e igrejas, e que muitas vezes são rejeitados e são calados. E são calados. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos em que trevas espirituais cobrem a face da terra. Tempos em que quem está no ministério, por uma aventura, ou em nome de uma vida mais tranquila, né? Às vezes até economicamente, enfim, chegará o momento em que não será mais possível sustentar o título ministerial que abraçou. Chegaremos tempo, e não está muito longe, em que exercer o ministério pastoral será apenas para aqueles que de fato foram chamados por Deus e nele colocados. Quem entrou jogado pela janela ou caindo de paraquedas não vai suportar essa pressão que é tanto externa como interna. Não vai suportar. Não vai suportar. Trata-se de um movimento sutil, mas devastador, que mina os fundamentos da fé cristã e compromete a missão evangelística da igreja no mundo. A secularização é um movimento sutil,
Porém, irmãos, devastador. Devastador. Costuma-se, às vezes, usar a expressão fogo de monturo. Eu acho que todo mundo conhece essa expressão. O que é o fogo de monturo? Você olha na superfície, está tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Mas, se você avançar, você corre o risco de afundar de repente e se queimar com muita gravidade. A gente usa essa expressão para dizer que a palavra de Deus age assim, que o poder de Deus age assim, e é verdade, mas também é verdade que a secularização, irmãos, também age assim. Não vem de uma vez, não chega com toda a bagagem, não, é sutil, age de maneira sutil e sorrateira, e daí isso exigir de nós, irmãos, atenção, e estarmos na casa de Deus como verdadeiros sentinelas, em prontidão, vigiando e zelando pelo rebanho do Senhor. É um movimento sutil, mas devastador, que mina os fundamentos da fé cristã e compromete a missão evangelística da igreja no mundo. Eu conheço o caso, e o caso que eu vou citar ocorreu numa das igrejas que nós já trabalhamos. De repente uma pessoa me procura, um obreiro, e aí diz assim: pastor, eu quero explicar para o senhor que o senhor me vê aqui, diácono da igreja, e aí o senhor não, certamente o senhor está percebendo que eu não me envolvo, eu não... É porque na verdade eu estou vivendo um dilema. E que dilema é esse, meu irmão? Ele disse: as minhas convicções, elas praticamente morreram. Como assim? Ele disse: como o senhor pode ver, eu não me desviei, no sentido de abandonar mesmo a igreja e se jogar no mundo. Ele disse: mas quase tudo que eu aprendi, quase tudo que eu ouço na igreja, não mexe mais comigo. Eu não consigo, porque eu tenho muitos questionamentos. Muitos questionamentos. Irmãos, esse é um caso que dessa natureza existem muitos outros em nossas igrejas. Pessoas que estão na igreja, mas sequer se sente mais parte da igreja. Estão na igreja por uma questão de conveniência, mas perderam a fé como conjunto de doutrinas, de princípios revelados na palavra de Deus. Permanecem por uma questão de conveniência, casamento, família, status, enfim. Esse é um caso, irmãos, que a gente pode chamar também de apostasia pessoal, mas que com certeza teve início por alguma coisa relacionada a esse movimento de secularização da doutrina na casa de Deus. A Bíblia diz que eu não devo conhecer além da medida da minha
fé. Aí tem gente, irmãos, procurando saber com quem Caim casou, procurando saber se Adão teve filhos ou filhas antes de Caim e Abel, procurando saber uma infinidade de coisas que a Bíblia diz que as reveladas são para nós e as não reveladas são para o nosso Deus. Querer saber além da capacidade da fé que se tem, acaba nisso aí, resulta nisso aí. Aí essa pessoa fica no nosso meio e começa junto a nossos irmãos questionar a doutrina, questionar os ensinamentos, porque ele já não aceita mais nada. Questionar os ensinamentos ainda influencia outros. Esses argumentos, começa a argumentar contra o nosso conjunto de crenças, contra o nosso cremos. E aí nós, como obreiros na casa de Deus, precisamos estar atentos a essas coisas, porque esses são os movimentos sorrateiros que ocorrem rumo à secularização. Características da secularização: processo gradual, como nós já vimos, né? Não chega de uma vez. É um processo complexo que envolve a perda da influência e da relevância das verdades bíblicas na vida e nos ensinamentos da igreja. Isso ocorre de maneira gradual. A igreja vai fazendo concessões através de seus obreiros, da sua liderança, vai fazendo concessões, e essa secularização vai entrando e vai permeando toda a igreja, lentamente, paulatinamente. Quando menos se esperar, é como um exército que sitiou toda a cidade e agora não tem mais para onde fugir. Perda da influência são características, consequências da secularização. As verdades bíblicas perdem relevância na vida dos crentes. Quando a palavra, irmãos, deixa de ser ensinada, ministrada na casa de Deus, a secularização toma conta da vida dos crentes, porque a Bíblia, a palavra, perde a relevância para eles. Eu me lembro do primeiro livro de Samuel, salvo engano, capítulo 3, quando diz que naqueles dias não havia visões manifestas e a palavra de Deus era muito rara. Tem versão que diz, era de muita valia. O que é que isso revela? Não havia ensinamento, não havia doutrina. De muita valia e muito rara, é isso. Não havia ensinamento, não havia doutrinação da igreja. E com isso, irmãos, o pecado invadiu a nação israelita e o povo se afastou de Deus. Como obreiros, nós fomos levantados por Deus para ensinar o seu povo. Para ensinar o povo a ser crente. Mas isso tem que ser feito de Bíblia aberta, tem que ser feito com a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Conformidade com o mundo. A igreja se molda aos valores seculares em vez de transformá-los. E aí não tem como não colocar aqui a questão de, enquanto nós devíamos estar influenciando o mundo, muitos de nós estamos nos deixando influenciar pelo mundo. Influenciar pelo mundo. Ao invés de influenciarmos lá, estamos sendo influenciados aqui.
Isso é característica da secularização, que, como dissemos, é um processo complexo que envolve a perda da influência e da relevância das verdades bíblicas na vida e nos ensinamentos da igreja. Não tem como, irmãos, não pagar um preço alto quando a igreja abre mão da verdade absoluta, dos princípios absolutos do reino de Deus, para se tornar atrativa. Em vez de basear exclusivamente em vez de se basear exclusivamente na palavra de Deus, a igreja secularizada tende a se conformar aos valores e modismos do mundo, o que pode levar ao enfraquecimento de sua voz profética e da sua autoridade espiritual. Qual é o fator, irmãos, biblicamente falando, de atração na igreja em relação ao mundo? Senão a verdade, senão a palavra, o evangelho proclamado no poder, na unção do Espírito Santo, como ele é na sua simplicidade e sem penduricalhos e sem enfeites, que é o que nós estamos, irmãos, quase nos acostumando a ver. A criatividade de alguns pregadores, na minha avaliação, é algo fora de série. Não se contentam mais em ministrar a palavra, ministrar o evangelho. Tem que ter a técnica, os enfeites, os penduricalhos, e junto com isso vem, irmãos, a diluição da verdade, a diluição da essência do evangelho. Eu respeito os estilos de pregadores, respeito, e até admiro pregadores que conseguem arrebatar a multidão. Mas, amados e queridos irmãos, esse não pode, jamais deve ser o foco do pregador, porque esse arrebatar de multidões está mais relacionado com o nome e a fama do pregador do que com aquilo que está sendo ministrado. A técnica provoca, e eu já disse algumas vezes, eu inclusive, irmãos, quase não aceito convites para pregar. É algo meu, quase não aceito. Não, eu sou muito mais participar de um momento assim, tenho uma certa abertura para isso, mas para pregar, eu prego nas nossas igrejas ali, às vezes na igreja de um colega, porque a gente precisa de cooperação, tem que cooperar, né? Mas eu tenho uma preocupação muito grande, porque eu sou vacinado contra modismos e técnicas na pregação. Eu me contento em estar ministrando e você está aí caladinho, atento, ouvindo. Eu me contento. Você nunca vai me ouvir numa pregação dizer: dê glória a Deus, cadê os crentes que dão glória a Deus? Já chegaram, já estão por aqui? Ou então, não, você não entendeu, vou repetir de novo. Está chamando o que, irmãos? A igreja de quê? Sou vacinado contra essas coisas. Me desculpe, como eu disse, respeito, mas não quero para mim, para o meu ministério, não quero, porque quem tem que aparecer é Jesus. Quem tem que ser grande é Jesus. E você não vai valer a pena você ter se deslocado da sua cidade, do seu povoado tão distante, chegar aqui e não ouvir Deus falar com você. Não vale a pena. Eu poderia aqui já estar com os senhores, as senhoras levantando, sentando, falando para o seu irmão, dando abraço no seu irmão, dando glória a Deus, chorando e tudo, mas quando você voltar, você não chegar sem nada lá. Mas se você voltar levando alguma coisa do que está sendo ministrado aqui,
eu fico contente. Penduricalhos da pregação. O Espírito Santo não precisa disso. Quando eu tento elevar o auditório emocionalmente, eu estou dizendo: espera aí, Espírito Santo, pode deixar que eu sei fazer o negócio aqui. Eu vejo assim. Agora, se eu estou ministrando a palavra, eu não confio no poder dessa palavra. Eu não sei qual é o poder que essa palavra tem, porque a Bíblia diz que ela é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios, apta, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu quero que você receba a palavra de Deus. É por meu intermédio nesta manhã? Sim. Mas eu não quero falar com você, eu quero que Deus fale com você. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. A honra, a glória, o louvor, o poder é dele, para ele, hoje e sempre. Eu confio no poder da palavra. Eu confio no seu autor. Eu confio no seu intérprete. Eu confio que eu posso pronunciar meia dúzia de palavras aqui, e o Espírito Santo pode levá-las ao seu coração e distribuí-las e lhe dar um entendimento muito além daquilo que eu pretendia. Ele faz assim comigo, quando eu estou ouvindo. Ele fala comigo, e é tão gostoso ouvir Deus falar. Por que eu vou colocar ele de lado para querer fazer do meu jeito, da minha forma? Porque eu me acho capaz, eu me acho competente. Espírito Santo de Deus, tu tens primazia neste lugar, nestas vidas e nestes corações. Bendito seja o Senhor para todo sempre. Aleluia. Não podemos, irmãos, o Evangelho não precisa de enfeites. Não, ele é suficiente. Esta conformidade resulta na perda da identidade cristã distintiva e no comprometimento da missão. Quando nós, irmãos, nos assemelhamos ao mundo, quando nós admitimos a secularização na igreja, quando nós abrimos mão da doutrina, e por doutrina entenda aqui o ensinamento sistemático, metódico da palavra de Deus, quando nós abrimos mão disso, as implicações são perda da identidade cristã. Ora, seu filho nasce, e você como pai, mãe, você já sabe o que quer para ele, sim ou não? Você já sabe que ensinamento, como você vai criá-lo, como você vai educá-lo, tendo em vista o homem, a mulher que você quer que ele, que ela se torne. E aí você vai aplicar esses ensinamentos a ele, para ele crescer e se tornar aquela pessoa que você vislumbra que ele venha a ser, que ela venha a ser. Mas aí, se você, no percurso, mudar de ideia, como ocorre com muitas famílias, né? Aí você deixa de ministrar aquele ensino que levaria o seu filho ou a sua filha a se tornar a pessoa que você sempre pensou. Você começa a enxertar coisas que não estava no esboço, coisa que não estava no projeto. Haverá um desvio na formação do seu filho, da sua filha. É o que ocorre com a igreja quando nós deixamos de ler na cartilha de Deus para ler na nossa. É o que ocorre com a igreja quando eu, como pastor, deixo de ensinar o que Deus quer que seja ensinado para ensinar o que eu quero e do jeito que eu quero.
Porque há algumas lideranças no ministério que têm admitido, que têm assimilado esse entendimento. Pastor, aqui sou eu é que digo aqui como é que as coisas vão acontecer, e o ensinamento, o conteúdo aqui sou eu que determino. O método é meu, a metodologia é minha, mas o conteúdo Deus disse qual é. E não pode tirar, e não pode acrescentar. Aí sabe por que seu ministério está marcando passo? Sabe por que você vive murmurando? Que ninguém te vê, ninguém te enxerga? Sabe por que você se acha, você se considera o bambambam e no entanto não decola? Você abandonou a cartilha de Deus. E Deus te trouxe aqui esta manhã para te dizer isso. A obra é minha. O ministério fui eu que te confiei. E quando eu te confiei, foi com as melhores das expectativas. E tu tens frustrado as minhas expectativas. Irandará mais tondará mais. Nyandara no santa no menan choramai choramas. Volta para o trilho. Volta ao primeiro amor. Volta a praticar as primeiras obras. Porque ainda tem tempo. Ainda tem jeito. Quando a igreja transige com a secularização, ela compromete a sua identidade, ela perde sua identidade, ela compromete a missão de evangelizar. Como a secularização afeta a doutrina? 5 formas devastadoras. Doutrina aqui, irmãos, é o cremos, não é? É o cremos. Como a secularização afeta a doutrina? A secularização atinge a doutrina da igreja de diversas formas, criando um efeito dominó que compromete toda a estrutura da fé cristã. É uma coisa que leva a outra, 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 até comprometer toda a estrutura da fé cristã. E nós precisamos evitar isso a qualquer custo. Compreender esses mecanismos é fundamental para nossa defesa da doutrina. Primeiro, esvaziamento teológico é uma forma de comprometer a doutrina. Teologia liberal, movimento que mina a autoridade das Escrituras através de métodos críticos questionáveis. Revisão doutrinária, doutrinas centrais como a Trindade e salvação são reinterpretadas ou negadas. Moralismo vazio, a fé é reduzida a um conjunto de princípios morais sem poder sobrenatural. Portanto, irmãos, esvaziamento teológico é uma das formas em que a secularização compromete
a doutrina, afeta a doutrina. A teoria liberal, uma expressão da secularização, mina a autoridade das Escrituras e revisa doutrinas centrais como a Trindade e a salvação, reduzindo a fé a um conjunto de princípios morais. Ora, quem nunca ouviu, irmãos, tornou-se comum nos nossos dias, tanto teólogos liberais, como pessoas formadoras de opinião na sociedade, nos meios de comunicação, dizer que a Bíblia precisa ser reinterpretada. Outros chegam a dizer que ela precisa ser reescrita. Isso é secularização. E a teologia liberal abriu as portas para isso. E em nome dela, quantos de nossos jovens estão sendo influenciados por essa teologia liberal, em que a Bíblia não é mais a verdade absoluta, em que a Bíblia não é mais a palavra de Deus, e sim apenas contém a palavra de Deus, em que a Bíblia ela não é mais inspirada por Deus de maneira plena, em que na Bíblia inspiradas foram apenas as ideias. Deus deu a ideia para os autores e eles escreveram a seu modo, do jeito que quiseram. Teologia liberal, que aceita, que produz isso e que está entrando no nosso meio. Uma certa feita uma irmã chegou para mim e disse assim: deixa eu dizer de antemão, eu não tenho problemas com homossexuais, lésbicas e etc. Quem quiser viver a vida do jeito que quiser, viva, não tem nenhum problema. Não, inclusive eu tenho colegas, né, homossexuais. Às vezes já chegou a ocasião de eu contratar mão de obra com homossexual. Não tenho preconceito, não tenho. A questão é o ensino bíblico. O ensino bíblico. Deus criou Adão e Eva, e não Adão e Ivo. Adão e Eva. Mas uma irmã chegou para mim em certa ocasião e disse assim: pastor, eu fico pensando assim, esse negócio aí que a igreja rejeita tanto, né? Essa questão dos homossexuais, não sei o quê. Eu acho que a pessoa deve viver a vida dela do jeito que quiser, enfim. Eu disse: sim, minha irmã, cada pessoa tem o direito, livre-arbítrio é isso, de viver, escolher viver do jeito que quiser. Agora na casa de Deus é diferente. Na casa de Deus tem que ter libertação, transformação, regeneração, novo nascimento. O que eu fazia já não faço mais. Se não tiver, não é evangelho, irmãos. Se não tiver, não é igreja de Cristo, é instituição religiosa, e nada mais que isso. Nada mais que isso. Mas o que é isso? Exemplo de crente cedendo ao pensamento secularista, e vai entrando. Nós não tivermos até essas coisas assim, quando chega a gente tem que ir logo com a trincha, ó, pá. Não tem que dar moleza. Não, a doutrina bíblica, a palavra de Deus ensina isso aqui, assim, 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 ponto final. Não tem negociação. É falta de amor, é falta de humanidade. Quiser interpretar assim, interprete. Quem mandou foi Deus. A igreja tem que ser inclusiva. Quem disse que a igreja tem que ser? O evangelho autêntico, ele é exclusivista, porque Cristo é exclusivo. Vou mostrar aqui. Cristo é exclusivo. Na igreja pode até a pessoa ficar do jeito que quiser, mas no céu não entra do jeito que quiser. Não, no céu não entra do jeito que quiser, não. Na igreja às vezes se dá um jeitinho, né? Principalmente dependendo de quem seja. Às vezes se dá um jeitinho. Tem gente que dá um jeitinho. Mas no céu é diferente, irmãos. No céu é diferente. Igreja inclusiva
não existe na Bíblia. A igreja é para todos. Qualquer pessoa pode entrar por essas portas. Sim ou não? Sim ou não, pastor? Ah, não está aqui. Pode, irmãos. Qualquer pessoa. Fazer parte dela é através de uma conversão a Cristo Jesus. Tem adesão? Tem. E como tem? Principalmente de gente famoso. O mercado lá para ele não está mais dando certo? Não, agora vou gravar música gospel, cantar para os crentes. Aí quando menos se espera, fulano cantou, fulano, cantora, fulana, agora é crente. Se for por uma conversão autêntica, genuína, Deus seja louvado. Mas o que dizer de uma cantora que diz: eu agora sou crente, mas quando chega no carnaval está lá nos tiros na Bahia? Até defende, né, a fé, até sofre alguma coisa por causa da fé, mas os costumes continuam os mesmos. Evangelho não é isso, meus irmãos. Evangelho é cruz. É cruz. Antes da coroa tem a cruz. Relativismo e pluralismo. Nós estamos vendo como a secularização afeta a doutrina. Relativismo e pluralismo. A perda da convicção da verdade absoluta, o que ocorreu com o obreiro que me procurou, né, leva à ideia de que a fé cristã é apenas uma opção entre muitas. A perda da convicção na verdade absoluta leva à ideia de que a fé cristã é apenas uma opção entre muitas. E aqui cabe aquele ditado, o dito popular, que de tão repetido que está se passando por verdade para algumas pessoas: todos os caminhos levam a Deus. É verdade? Claro que não. Mas quantos de nós, evangelizando, não já ouviu isso aí? Não, aonde Deus estiver eu estou. O importante é ouvir falar de Deus. Eu acredito que todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira que Satanás colocou e fez se passar por verdade. Tem que ter uma religião. É aqui aonde eu coloco, irmãos, que o evangelho é exclusivo. Porque para abraçá-lo tem que haver compromisso. E o evangelho não aceita quem não tem compromisso. Como eu disse, pode estar aqui como adepto, participa dos nossos cultos, às vezes até tem uma oportunidade aqui ou lá, né? Às vezes até prega, recebe um cachezinho, mas é adepto, não tem compromisso com a sã doutrina, com a verdade, não tem. O relativismo e o pluralismo implica na perda da convicção. A perda da convicção, na verdade, leva à ideia de que a fé cristã é apenas uma opção entre muitas. Não tem só ela não, tem várias outras. Leva a essa ideia, o que não é verdade. Isso contradiz passagens bíblicas que afirmam, observe, a exclusividade de Cristo como caminho para Deus. E aí eu coloquei na próxima tela aí, observe o versículo, João capítulo 14, versículo 6. Observe que eu destaquei aí os artigos desse texto. Aí eu vou ler. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a vida e a verdade. E arremata dizendo:
e ninguém vem ao Pai senão por mim. 4 coisas aí que nesse versículo, irmão, o Senhor Jesus mata todas essas questões de secularização e de concessões. Primeiro, quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, em todas essas afirmações ele usa o artigo definido, eu sou a. Isso é exclusividade. O artigo definido não deixa espaço para um segundo. O indefinido, sim, eu sou um caminho, eu sou uma verdade. Aí subentenderia que teria outros caminhos, outras verdades. Mas Jesus, ele é enfático, ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aí ele conclui: e se você quiser mais, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É exclusivo ou não é? Aí nós, em nome da humanidade, né, sermos humanos, amorosos, ficamos querendo dar jeitinho para acomodar pessoas na igreja, pessoas que não querem alinharem-se ao Evangelho, pessoas que não querem alinharem-se à sã doutrina, querem estar no nosso meio, querem estar nas nossas plataformas, querem pregar a palavra que nós pregamos, mas não querem estar alinhados a ela. E nós ficamos dando jeitinho. Deus está vendo isso com muita tristeza. Com muita tristeza. E como disse João, receberemos mais duro juízo. Glória a Deus. Foco no eu. A secularização cria cristãos à sua própria imagem, observe as aspas, cria, entre aspas, cristãos à sua própria imagem, que redefinem o sagrado com base nas suas próprias experiências e identidades, em vez de se conformarem à identidade de Jesus. A secularização cria, gera, traz à luz cristãos à sua própria imagem. Uma expressão que eu costumo usar é a ser crente do meu jeito, né? Ser crente do seu jeito, do jeito que eu penso, do jeito que eu acho, do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. Crentes assim são pastores de si mesmos, porque eles não reconhecem a autoridade pastoral em ninguém, são apacentados por eles mesmos e não demonstram qualquer submissão à autoridade pastoral. Pastor que tem crente desse tipo na sua igreja, ore por ele, viu? Ore por ele. Não estou defendendo aqui aquela questão do radicalismo, caprichos pessoais do pastor. Acredite, mas ainda hoje tem pastor que acha que a irmã usar um salto alto é pecado. Esse cortezinho na saia, né, para facilitar a passada, né, é pecado. É claro que tem uns exageros. Por exemplo, agora, e é bom que as irmãs atentem para isso, com deferências ao pastor da igreja. Mas agora o que eu estou percebendo que Satanás está colocando, infiltrando no seio das igrejas? Uma saia longa, mas que a abertura agora é na frente, viu? E vem até aqui, ó. A irmã está em pé, está bem composta, sentou, está bem aqui em cima a abertura, revelando Piauí, Ceará, Maranhão, tudo que tiver. É costume? Pode ser visto como costume,
Mas decência e pudor cabem em todo lugar. E na casa de Deus, não é? Não estou falando de radicalismo, né? Televisão é pecado, aquela coisa toda. Não é disso que eu estou falando. Estou falando do zelo pela vida das ovelhas. O pastor tem que ser zeloso, irmãos, pela vida do rebanho. Ora, a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Tem ciúme de nós. Ora, isso aí é didático para nós. Nós, como líderes na casa de Deus, precisamos zelar pela postura da igreja, postura social, postura ética, postura moral, e isso inevitavelmente envolve a indumentária. Como é que você conhece um médico quando você chega numa unidade de saúde? Ele está lá com o jaleco dele, é o doutor fulano de tal. Isso. O técnico de enfermagem, a enfermeira, como é que você conhece? Está lá, ó, o uniforme. Exatamente, as cores, né, são representativas. Como é que se conhece o crente? Está difícil hoje, não está? Você está no supermercado, ô pastor, Pai do Senhor, ô Pai do Senhor, você fica... E hoje é assim, na hora do culto no templo, lá no shopping, na academia, não tem problema se não me chamar mais não, viu? É, biquinho, ó. Casada. Casada. Será radicalismo isso? Zelo. Está ferida a ovelha, ao invés de procurar o pastor, aconselhamento, oração, vai lá para a rede social, chorumingar lá na rede social. Irmãos, tempos difíceis nós estamos vivendo. Tempos difíceis. O senhor me permite contar aqui um pequeno exemplo aqui. Pastor Soale, com a palavra. Meus irmãos, a paz do Senhor, antes de eu me perdoe, pastor, pela intromissão, dele interromper, só para relatar um exemplo do que o senhor está falando a respeito do quanto a doutrina nos molda, não só no aspecto estético, como também, né, na conduta de vida, em tudo, né? Nós estávamos numa cruzada lá em São Luís, quando eu auxiliava o pastor Aziel, no bairro São Raimundo, e o pregador entregou uma mensagem evangelística bonita, e ele disse assim: eu queria pedir para que os pastores descessem do púlpito e saíssem aqui na praça, nas ruas, convidando as pessoas amigas para aceitarem Jesus. Eu desci daquele caminhão, eu disse: eita, rapaz, vou já expulsar o Satanás e primeira alma que eu ver aqui, vou evangelizar agora com vontade. Aí eu desci a escada, quando eu olhei aqui tinha um moço, assim, uma certa distância, uma camiseta regata, um calçãozinho de jogar bola, não sei o que era aquilo, escorado no carro com o pé assim, e tudo. Aí eu cheguei lá, disse: eu vou ganhar aquela alma para Jesus. Aí caminhei na direção do rapaz. Eu disse: boa noite, meu amigo. Ele: paz do Senhor. Aí eu disse: o senhor é crente? Eu sou. Aí eu já fiquei sem graça, né? Já perdi, a unção acabou bem ali mesmo.
Aí eu disse assim: o senhor congrega onde? Disse, na Assembleia de Deus. Aí pronto, eu voltei pro caminhão, triste. Complicado ou não é? Eu disse no início que, embora a Assembleia de Deus ainda seja o baluarte que está aí lutando para sustentar, segurar, mas nós já cedemos muito. Cedemos muito. Senhores, uma participação. O apóstolo Paulo, na sua segunda epístola à igreja em Corinto, no capítulo 5, versículo 17, ele corrobora com isso, até universaliza, né? Ele diz: se alguém está, o verbo é estar, em Cristo, nova, sofreu uma mutação, uma transformação, nova criatura é. As coisas antigas, né, elas passaram e eis que tudo se fez. Porém, aí eu deixo aqui como interrogação, meu pastor, o que fazer, que a gente fala de forma particular, de pessoas que têm atitude. Você está muito bonito, muito elegante, viu, pastor Ivan? Nós estamos falando de pessoas que têm atitudes, né, equivocadas, que não se deixam mudar. Se você não se deixar mudar, Deus não vai invadir, não vai derrubar a porta, você tem que querer. Agora, a palavra que fica é essa aqui: o que nos unifica hoje na questão doutrinária, na ortodoxia? Porque isso vai de região. Está aqui a divisa, Piauí e Maranhão, já há uma diferença de algumas coisas, né? Eu já tive a oportunidade de assistir o culto no Belenzinho, em São Paulo, e outras igrejas, e a gente vê coisas que aqui no Maranhão, né? A doutora, a esposa do pastor Silas, na época ele tinha um programa de televisão, Elisete, quando ela começou, e fala muito bem, nada contra, mas ela usava alguns brinquinhos, né? E aquilo abriu um leque aqui para a gente aqui. Então, o que nos divide hoje, aliás, nos unifica hoje na ortodoxia, é só a escola bíblica dominical? Daqui, pastor. Eu tive a oportunidade de ver o pastor Ezequiel Soares respondendo a uma indagação muito parecida, pastor. E ele disse assim: o que une a Assembleia de Deus no Brasil são os princípios. O princípio, irmão, os princípios, eles são a essência. São a essência. Muito cedo eu aprendi e entendi a questão da diversidade na unidade. Unidade e diversidade andam de mãos dadas. Nós não podemos, em nome da unidade, desrespeitar a diversidade. A própria Assembleia de Deus hoje, em alguns lugares, calça comprida, se vestir está disciplinada, não canta em conjunto, pode até não disciplinar, mas não canta em conjunto, não tem uma oportunidade, não tem nada. Já em outra Assembleia de Deus, às vezes da mesma convenção, faz tudo isso, é diversidade,
E na questão de indumentária, irmãos, o que vale é o princípio por trás do mandamento, certo? Não é a veste em si. O que deve orientar a vestimenta do cristão é o princípio da modéstia, do pudor. Isso são princípios. Eu não posso, em nome do princípio, invadir a casa do cidadão, pai de família, e dizer: a sua mulher tem que se vestir assim, 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 assim. Não posso. A sua filha tem que andar assim, assim, assim. Eu não posso. Agora, eu posso discipliná-la se com a sua vestimenta ela infringir o princípio da modéstia e do pudor. A responsabilidade está lá, sobre o esposo, sobre o pai, e na igreja, sobre o pastor. O que o pastor pode fazer na igreja? Disciplinar. Disciplinar, que eu estou dizendo, não é o ato, é ensinar. Ensinar. E claro, cobrar a obediência. É ensinar e cobrar a obediência. Mas esse negócio de tipo de vestimenta está complicado nos dias de hoje. Está complicado. Então o que nós pastores, líderes, temos que fazer é ensinar o princípio da indumentária. Qual é o princípio de Deus para a vestimenta do crente, homem e mulher? Eu tenho certeza que Deus jamais vai se agradar de um irmão, seja obreiro, seja membro, congregado, que em nome da estética corporal, aí academia, né? Mas aí para a academia ele coloca um shortinho daquele que ninguém pode olhar para ele, que está a coisa mais ridícula do mundo. Ele está infringindo o princípio da pureza, da modéstia na vestimenta. A mesma coisa uma irmã, uma jovem ou mulher casada, colocar uma mini saia. Mini saia é tipo de vestimenta? É, mas que transgride o princípio da pureza. A pureza está na intenção, da modéstia, da decência. Então isso são princípios. O que une a Assembleia de Deus são os princípios. São os princípios. Com relação aos princípios, irmãos, não cabe questão de diversidade. O princípio é universal, absoluto e eterno. O princípio é. Então nós, pastores, ao invés de perdermos tempo falando sobre tipo de vestimenta, vamos falar do princípio de Deus para a vestimenta do crente, seja homem, seja mulher. Inegociável. O princípio é inegociável. Eu acho que já está chegando a hora de eu concluir, né? Essa parte aqui. Deixa eu só finalizar esse item aqui. Foco no eu. Experiência pessoal. A experiência individual torna-se critério da verdade. Nós estamos vendo como a secularização afeta a doutrina, né? Aí, irmãos, nessa questão do foco no eu, a experiência pessoal, o que é que muita gente está fazendo? Muito crente, e às vezes obreiros, na igreja, colocar a experiência, e aí eu quero aqui destacar a experiência pentecostal, as experiências pentecostais, acima da Bíblia. Esse é um problema. Esse é um problema. Por exemplo, alguém tido como espiritual esboça uma conduta na congregação e em nome da popularidade que consegue, porque infelizmente o nosso povo tem esse defeito, deu uns pulinhos, falou língua estranha e disse: Deus vai te abençoar. Pronto, é a mulher de Deus, é o homem de Deus, é um mal nosso, infelizmente. Aí tem gente que pode, quem quiser, mas o irmão fulano,
Aí se o irmão fulano, a irmã fulana disser o que disser, não, foi o irmão que disse, está dito. Isso é a experiência acima das Escrituras. Isso é nocivo. O foco no eu. Boa parte, tem as exceções, mas boa parte das pessoas que são tidas como espirituais nas igrejas são pivô da maioria dos problemas nas igrejas, infelizmente. E não era para ser o contrário? Se de fato fosse espiritualidade, não era para ser o contrário? Mas a primeira coisa que faz é começar a formar um grupinho em torno de si, colocar as pessoas em torno de si, e aí contra a liderança da igreja, contra a liderança de departamento. Só dá certo na regência do conjunto das irmãs o que aquele grupinho, a pessoa que aquele grupinho abraçar. Só dá certo na liderança do departamento X se a pessoa com aquele grupinho aprovar. Senão a pessoa tem problema, até que vai e desiste, entrega. Foco no eu. Essa pessoa não está servindo a Cristo, está servindo a si. A si. Eu, de muito cedo, irmãos, aprendi, se o que eu estou fazendo é para Deus, eu não devo colocar ninguém em torno de mim. Ninguém em torno de mim. Eu tenho que ganhar as pessoas para Jesus e não para mim. Porque quem ganha para si, irmãos, aí fica ali. E nós, como obreiro, precisamos nos policiar em relação a isso. Por exemplo, no ministério, eu chego, assumo uma igreja dessa aqui, aí de cara já encontro alguma resistência, algumas coisas, aí eu já pego e consagro 20 obreiros. Aí eu tenho o meu partido na igreja. Criei o meu partido na igreja. E vou duelar com quem se levantar. Isso é um equívoco sem tamanho. Exatamente. Exatamente. Deus se agrada desse tipo de estratégia? Como será que Deus vê isso? Meus irmãos, nossa responsabilidade é muito grande. Nossa responsabilidade é muito grande. Se eu não confiar no Deus que me chamou e que me constituiu pastor na sua casa para conduzir o seu rebanho, a partir do momento que debaixo do chão de Deus viesse a acontecer comigo, irmão, eu entregaria o cajado. Porque certas atitudes é uma declaração de ausência de convicção. A atitude que certas lideranças tomam. Eu sei que tem coisa que o pastor ele tem que usar mesmo a autoridade que Deus lhe deu, a autoridade pastoral, de liderança, tem mesmo que usar e tratar, enfrentar e tratar. Mas quando é para ser assim, Deus conduz, Deus orienta. Deus orienta. Nós temos que nos certificarmos de que o que estamos fazendo para Deus. Porque se o foco formos nós, irmãos, esse barco vai afundar. Minha é a glória, e o meu louvor não darei as imagens que eu tenho. A glória é para Deus. Você não precisa ter preocupação em fazer seu nome, não. Isso é infantilidade ministerial. Faça o nome de Jesus. Faça. O resto será só consequência. Só consequência. Foco no eu. É assim que a secularização afeta a doutrina. Identidade própria. O sagrado é redefinido conforme preferências pessoais.
O que antes era pecado, sendo pecado de fato, e tem muita coisa que a gente apelidou de pecado no passado que não tem nada a ver. Mas o que antes era pecado, sendo pecado de fato, para muita gente na igreja hoje, tem nada a ver. E nós como líderes, nós temos que barrar, irmãos, isso aí. Pelo bem da igreja. E para não corrermos o risco de sermos rejeitados como ministros na casa de Deus. Tem muita gente cujo ministério já foi rejeitado por Deus, como Saul. Sabes por quê? Transigência com o erro. Não é o ministro pecando, não, propriamente dito, não. É deixando o pecado acontecer na casa de Deus, sendo omisso. E aí já está com o ministério reprovado por Deus. Às vezes eu fico lendo ali Saul, quando Davi chega e diz: eu vou. Golias está lá afrontando, todo mundo correndo, inclusive o rei batendo o joelho no outro. E Davi chega e diz: eu irei. Meu filho, tu é uma criança. Davi conta umas 2, 3 experiências que teve. Saul concorda, tenta vestir sua armadura em Davi. Davi fica por ali, não dá certo e sai. E Saul diz assim: oh, já fui desse jeito aí. Oh, que saudade, eu já fui desse jeito aí. Não é saudosismo não, irmãos. Saudade de um tempo em que as coisas de fato eram. E não fazendo de conta como agora. Eu não sei como você chegou aqui. Eu praticamente não conheço ninguém aqui. Mas aquele a quem nós estamos cultuando aqui conhece cada um de nós. Sabe quem é você? Como ele diz lá nas cartas, né? O Apocalipse: eu sei as tuas obras. E o mais importante é que, se você atentar naquelas cartas, esse eu sei não é assim não. Está pensando que eu não sei quem tu é? Não é não. Esse eu sei as tuas obras, o contexto de cada expressão dessa mostra: eu sei como é que você está, meu filho. Eu sei que você não está sendo o crente que você gostaria de ser. Eu sei que você não está sendo o obreiro que você gostaria de ser. Mas tem uma novidade, uma notícia nova para você. Eu estou aqui para te ajudar, para mudar esse quadro, mudar essa situação. Eu estou aqui para isso. Agora tem algo que você precisa fazer. Lembra lá de onde foi que você levou o tombo? Lembra lá? E eu vou te levantar, e eu vou te ajudar. Fique de pé, por favor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero orar com você. E enquanto eu oro, de acordo com aquilo que Deus falou ao seu coração esta manhã, fale com Jesus. Você sente necessidade de ser um obreiro melhor? Está meio frustrado com você mesmo por não ter alcançado seu ideal ministerial? Por não estar sendo o obreiro que você sonhou em ser lá no início da sua trajetória ministerial? Você sente que o inimigo tem conseguido atrofiar sua jornada ministerial? Tudo que você ouviu aqui esta manhã, Deus não quis com isso te expor. Não.
mas Ele está tratando com você. Porque como uma ovelha que você é, e Ele, sumo pastor de nossas almas como Ele é, cuida de cada um de nós. Ele quer renovar seu ânimo, suas forças, sua fé, sua disposição para a obra. Quer renovar, reavivar em você o chamado. Talvez você tenha sentido falta de tudo isso e tem chorado, tem lamentado, porque você mesmo está insatisfeito. Aí esse Jesus que nos trouxe aqui hoje conhece você, conhece a mim, conhece cada um de nós. Não chegou ao fim. Satanás tem tentado colocar isso na sua mente. Eu não vou mais a lugar nenhum ministerialmente. E o Senhor está colocando uma vírgula nesse ponto final aí, que talvez Satanás tenha tentado colocar no seu ministério. Aleluia. Oh, querido Deus. Tu és o nosso supremo pastor, pastor de pastores. Eu sei, Senhor, que tens falado aos nossos corações esta manhã. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem tratado vidas, ó Senhor, esta manhã. E neste momento, Senhor, eu te peço, atenta, Senhor, para a oração do teu filho, da tua filha, Senhor, nesta hora. Ó Deus, que tem confessado diante de ti em oração, Senhor, suas incapacidades, suas limitações e até mesmo, Senhor, a autorreprovação. Tem, Senhor, o inimigo tem tentado convencê-lo de que chegou o fim, Senhor, ministerial. Mas eu sei que nos trouxesse, Senhor, esta manhã para reabilitar, para restaurar, para reavivar, Senhor, chamado, Senhor, reavivar ministerialmente, Senhor, vidas. Esta manhã, Senhor, aqui na tua casa, onde houver, Senhor, necessidade de perdão, eu te peço, Senhor, perdoa, libera, Senhor, o perdão neste momento. Faz o teu filho, a tua filha sentir-se, Senhor, perdoado por ti. Restaura, Jesus. Restaura, Jesus, a chama, o fervor, a paixão ministerial. Restaura, Senhor. Neutraliza toda a ação, Senhor, de Satanás contra esse ministério, o ministério do teu filho, Senhor. Que Satanás tem tentado, Senhor, colocar o fim, Senhor, mas o Senhor pode e quer nesta manhã quebrar, Senhor, esse sistema de coisas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos crendo, Senhor, no poder da tua palavra e no teu propósito.